Que bom que você está de novo aí conectado, assistindo a gente. Estamos iniciando hoje o nosso último talk show. Com o coração grato a Deus por tudo que Ele fez nesses 7 episódios, né? Mas também com muita tristeza, porque a gente está encerrando um projeto, né, professora Geisa? Que foi um projeto gostoso. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história. Ouvimos histórias fantásticas de pessoas que passaram pela educação adventista e deixaram as suas marcas. Prof, e é com o coração apertado mesmo que a gente fala que chegou ao fim, né? Verdade. Mas vai ficar gravado ali para quem quiser assistir e relembrar. Porque com certeza é um projeto lindo, maravilhoso, onde a gente pôde de fato conhecer um pouco mais a educação adventista em Maringá, conhecer o crescimento do colégio, pessoas que passaram por ali, fizeram história, transformaram vidas, Verdade. fazendo a diferença na cidade de Maringá. E a gente está aqui para dar continuidade a esse trabalho lindo Exatamente. que as pessoas contribuíram ao longo desses anos, né, prof? Na verdade, a gente é privilegiada, né, professora Geisa? Eu entendo que Deus nos chamou para esse momento, né, de nós estarmos nessa unidade exatamente nesse momento dos 70 anos. Então, isso é motivo de gratidão, de emoção também. Eu estou com o meu coração grato por toda essa trajetória. A gente não é apresentadora, tá bom? A gente tá morrendo aqui de medo, com frio na barriga, mas a gente enfrentou esse desafio, né, prof? Juntas, para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o que a educação adventista fez e ainda vai fazer pela tua família. É isso mesmo. E quem a gente agradece aí, prof? Porque esse talk show, ele não podia ter acontecido só pela nossa vontade, né, prof? Tem gente por trás disso. Tem gente por trás, são pessoas especiais também. Nós gostaríamos, de uma forma muito especial, agradecer ao apoio do Cinep, Sinfantil, e aos nossos parceiros que contribuíram para que esse momento pudesse acontecer. Em todos os episódios vocês viram passando aí, né, na tela, enquanto a gente vai falando, as pessoas que nos auxiliaram, sonharam conosco, né? Mas assim, ó, existe gente por trás, nos bastidores, literalmente, tá, gente? Nós temos aqui o idealizador desse projeto, que é o professor Marcos. Ele nunca aparece. Ele é uma pessoa muito tímida, né, Geisa? Mas ele gosta de mandar. Ele fica está atrás aqui da câmera, entendeu? Sempre escondido, dando pitaco e deixando a cabeça da gente muito doida. Mas é ele quem idealizou, quem escreveu esse projeto e esses episódios. Agradecemos também à equipe do Estúdio Adventure, que nos recebeu aqui com muito amor e carinho. Pensa numa equipe maravilhosa, né? Se você quiser fazer um programa de qualidade, quer seja na sua igreja, na sua escola, aonde você está inserido, procure eles. Tem estúdios fantásticos, um atendimento de primeira e você se sente em casa. Tudo fica mais fácil aqui nesse lugar, tá? Você pode vir que fica mais fácil. Agradecer também a nossa equipe de mídia, né, lá da escola, o Daniel, o Lucas, que também ficam escondidinhos aí cuidando das nossas redes sociais e nos dando incentivos e ideias, mas que fazem parte desse projeto fantástico. Muitas pessoas envolvidas, né, prof? Muitas. E é um sonho que está sendo realizado. Exatamente. Estamos no último episódio Oh, e somos gratos a todos eles, né? E esse último episódio, ele é diferente, né, prof? Ele é Então, diferente. é diferente dos formatos, né, que vocês já viram nos outros 6 episódios. Nos outros 6, nós estávamos sentadas na poltrona, tranquilas, entrevistando uma pessoa em específico, e a gente passava ali o tempo todo dialogando e ouvindo histórias, compartilhando ideias. Dessa vez, tá um pouquinho diferente. Vocês já viram que eu e a Geisa estamos em pé, né? Porque dessa vez, o formato desse último, como a gente tinha muita gente envolvida, e mesmo fazendo vários episódios, a gente não conseguiu atender e convidar todas as pessoas que têm algum envolvimento com a educação adventista aqui em Maringá. Então, a gente decidiu fazer em forma de depoimentos, né? Para que mais pessoas pudessem participar. São depoimentos lindos de pessoas que vivenciaram momentos fantásticos com a educação adventista, e a gente quer que você fique aí prestando atenção, porque a Geisa vai apresentar um pouquinho mais a nossa primeira convidada de hoje, né, Geisa? Então vamos lá. O nosso primeiro depoimento vem de uma pessoa muito especial que com certeza contribuiu muito para a trajetória do crescimento da educação adventista aqui em Maringá. É a professora Marta Balbé,
amiga, parceira, companheira de trabalho, está fora da educação adventista hoje, mas não largou a educação adventista, viu, prof? Exatamente. Ela está sempre conosco, ajudando nas palestras, nas atividades com os alunos, e com certeza ela contribuiu muito para a nossa educação aqui em Maringá, e é um privilégio poder ouvi-la um pouquinho mais. Ela é uma pequena, mas uma grande mulher, né, prof? É isso mesmo. E curte aí com a gente esse depoimento. Sou a professora Marta Balbé, tenho um doutorado em educação, um mestrado em educação nas ciências, tenho algumas especializações, tanto na área educacional quanto na área da saúde. E atuo também como psicóloga. Eu estudei na educação adventista na minha fase inicial de escola, segundo ano primário, que na época era essa nomenclatura, há muitos anos atrás. Posteriormente, eu cursei pedagogia em Santa Maria, no Centro Universitário Franciscano, e após esse período, eu ingressei na educação adventista como professora. E estive no espaço escola durante 46 anos. Eu fui professora de educação básica, eu estive nas funções de gestão, como direção de escola, coordenação, orientação, e finalizei minha carreira docente como diretora acadêmica da Faculdade Adventista do Paraná. No ano de 1998, eu estava atuando no Rio Grande do Sul. Nesse período, eu recebi um convite para estar trabalhando como coordenadora pedagógica na regional, na cidade de Maringá, no estado do Paraná, é lógico. E estive durante 14 anos dentro da regional, como coordenadora pedagógica e como diretora-geral da rede. Na época, nós respondíamos por 21 escolas quando eu cheguei aqui em 98. Foi uma experiência muito interessante. Eu estive maior parte na escola, uma vivência diferente de um setor administrativo, como uma sede responsável pelas escolas. Então, nesse período, eu viajava com a equipe de Londrina até Foz do Iguaçu. Então, nós passávamos por todas as escolas, acompanhando a parte administrativa, a parte pedagógica, os eventos. E nesse período todo, eu vivenciei momentos muito significativos. Momentos em que acompanhava professores, chegava na escola, eles tinham um desejo muito grande de acolhimento, e esse era o papel fundamental. Eu tinha uma responsabilidade técnica de acompanhar a questão pedagógica, né? Depois a administrativa também, mas o que me chamava muita atenção na escola era esse acolhimento. Então, acolhi muito professor, muitas lágrimas acompanhei nesse período todo, porque as pessoas têm os seus sofrimentos, não somente sofrimentos profissionais, eles também têm os seus sofrimentos pessoais. Então, uma das histórias que me marca muito foi quando eu fui visitar uma unidade escolar e encontrei uma professora que estava vivendo um período de luto por um familiar, e ela se questionava muito: eu não consigo avançar no meu trabalho, eu não consigo estudar, porque é uma dor muito profunda. Então, por isso eu falo, quando você olha para o outro, você tem que ter empatia, você tem que ter esse desejo de querer ajudar o outro, não só na parte técnica, mas olhar para esse ser humano como um ser integral e que tem suas necessidades. Como a sede administrativa da educação adventista na região norte do Paraná é Maringá, e aqui nós temos 2 unidades, é natural que o meu tempo de escola, de trabalho, era muito focado aqui nas 2 unidades. Nós tínhamos alguns projetos inovadores e as nossas escolas aqui
eu chamava que era o espaço piloto, porque era aqui que a gente tinha um acesso mais rápido, estava bem próximo deles, né? Então, no colégio adventista, eu passei um período rápido como diretora, porque num período de transição, uma das nossas diretoras recebeu um convite para trabalhar em Brasília e até organizar novamente um profissional, eu estive ali no colégio. Passei um período com eles e o interessante é que eles chamavam a Marta chefe, né? Eu era chefe, mas naquele momento eu não representava a sede, mas eu fazia parte do contexto escola, colégio. Então eu percebi que estar ali dentro trouxe para eles um certo conforto e eu também não me enxergava como aquela chefe lá do departamento de educação, mas eu era uma colega, uma parceira de trabalho, alguém que estava ali naquele momento que eles estavam vivendo, que era um momento de transição, que existe preocupação, sai um profissional e quem vem? Aquele questionamento, aquela dúvida, aquela incerteza. Então, eu entendi que eu estar lá com eles foi um momento de acalento para aquele grupo que naquele momento não tinha a sua gestora, que havia sido afastada uma até chegar a outra. Então, eles eram e eles são profissionais muito competentes. A nossa rede, ela tem um corpo docente qualificado, comprometido, engajado. Então, naquele período que eu estive muito próximo deles, confirmou aquilo que eu sempre olhava e admirava nesse grupo de professores adventistas. Eu acredito na educação adventista. Eu acredito tanto que eu fiquei 46 anos. Eu tive a oportunidade de estar na rede pública. Eu fiz um concurso quando ainda morava no Rio Grande do Sul. E aqui no Paraná também, eu estive em algum espaço público. E são espaços distintos. Eu não digo que espaço público e privado são diferentes, eles são distintos. Eles têm as suas peculiaridades. Mas eu considero a rede adventista muito especial, porque foi minha casa por muitos anos. Nós temos uma proposta pedagógica fundamentada em princípios filosóficos, axiológicos, epistemológicos. É um lugar, né, que o filho, o aluno, a criança, o jovem, ele é muito bem acolhido. Porque na rede, nós olhamos para um ser humano na sua totalidade. É um ser humano que tem um corpo, né, um corpo físico, ele tem uma mente, ele tem emoções, ele tem espiritualidade. Então, essa criança que chega no espaço da rede adventista, essa criança é um ser singular. Então, eu digo para as famílias, para todas aquelas pessoas que têm interesse em que seu filho esteja na rede adventista, lá ele vai encontrar carinho, atenção, acolhimento. E a proposta pedagógica ela é muito sólida. Essa criança, esse jovem, ele tornar-se-á um profissional que vai conquistar espaço no mundo do trabalho. Porque a questão acadêmica também é de qualidade. E reforço que o corpo docente também é um corpo muito bem preparado, muito bem qualificado e que está ali disposto a disseminar o conhecimento, não só o acadêmico, mas o conhecimento geral para a formação de um cidadão íntegro, responsável e competente. Uau, professora Marta, que história incrível. Como é gostoso poder ouvir você contar relatos da sua vivência, né, dentro da educação adventista, experiência, principalmente com pessoas que você também contribuiu para que pudessem crescer dentro da educação. É uma alegria muito grande poder ter você aqui conosco, poder te ouvir, poder estar perto de você. E é como você falou, né, prof? Uma pequena e grande mulher. Exatamente. Mas, gente, a gente tem uma outra convidada especial, né? A professora Geisa falou um pouquinho da professora Marta Balbé, que foi uma profissional da rede. Agora, o depoimento que a gente vai ouvir é de quem está do outro lado, né?
A pessoa que nós vamos ouvir agora é a Nádia Lopes. A Nádia Lopes é repórter da Band e você que está nos assistindo conhece ela, já viu ela aí nos noticiários da nossa cidade, em entrevistas, né? Em loco, ao ar livre, também no estúdio. E ela é uma ex-aluna nossa. E ela contou para nós algumas coisas muito legais, algumas experiências que ela teve e o que ela levou para a vida dela na educação adventista. Ouve aí com a gente e eu tenho certeza que também você vai lembrar de muitas coisas legais que você já vivenciou nessa educação. Bom, eu me chamo Nádia Lopes, eu sou jornalista, repórter, já apresentei programas na TV, também no rádio. Trabalho com a comunicação, que sempre foi um sonho na minha vida, poder comunicar com as pessoas. Então, eu me formei em 2015 em comunicação social e jornalismo, e desde então eu venho me aventurando, né, nas TVs, no rádio, nas assessorias de imprensa, e com a graça de Deus, né, fazendo o que eu mais amo, o que eu mais gosto, levando notícias todos os dias na casa das pessoas que nos assistem pela TV e que também nos escutam pelo rádio. Bom, a educação adventista, eu ingressei no colégio em 2000 e 2001, quando eu tinha passei ali os meus 6 e 7 anos, e assim foi fantástico, porque grande parte do meu dia eu passava no colégio adventista, e a minha família sempre buscou isso, um colégio que atendesse a princípios e que fosse, assim, a minha segunda família, porque a gente sempre brincava que eu passava mais tempo na escola do que com a minha mãe e com o meu pai, porque eles trabalhavam muito. Então, eles precisavam desta confiança, deixar sua filha ali numa escola que, além de português, matemática, geografia, ciências, tivesse aquela comunhão, aquele carinho, os princípios, os valores, as atividades, e foi isso que trouxe um norte para que a minha família escolhesse a educação adventista. E ali eu fiz nossos amigos assim que eu levo para a vida. Até mesmo primos meus e familiares estudavam ali. Então era um ambiente acolhedor que realmente eu me sentia em casa e passava ali longas horas do meu dia pelo colégio adventista. Olha, o que me marcou, eu nunca vou esquecer, isso eu levo para a vida. Entre uma aula e outra, a gente tinha um contato muito bacana com os professores, que na verdade eles tornavam-se até nossos amigos, né? E eu lembro que uma professora, uma vez, ela chegou na sala com 3 cartazes. Em um cartaz estava escrito sim, no outro não e no outro espere. E ela falou, olha, vocês são crianças, mas isso vocês vão levar para a vida de vocês, para tudo. A resposta que vocês precisam, ou será sim, ou vai ser não, ou vocês vão ter que esperar para conseguir aquilo que vocês tanto almejam para a vida. Isso eu nunca esqueci, eu levei para a minha vida e eu vejo que é verdade, né? Para tudo que a gente deseja, tanto os nossos sonhos quanto os nossos projetos, ou vai ser sim, ou não vai acontecer, né? Vai ser uma resposta negativa, ou a gente vai ter que esperar. Então, eu levo isso para a minha vida. Outra situação que me marcou muito não foi estudando ali não, foi após, quando eu retornei há 3 anos atrás. Neste período, eu estava grávida, já tinha saído do colégio, já tinha me formado, e eu fui convidada para vir no Colégio Adventista aqui de Maringá para participar de um projeto, era o Dia das Profissões. E eu, como jornalista, pude passar um pouco da minha experiência para os alunos que estavam ali. Foi no teatro, e ninguém sabia que eu estava grávida, né? Somente o meu marido. E chegou uma garotinha de 3 a 4 aninhos. Ela olhou para mim, me chamou no cantinho e falou, tia, existe um milagre dentro de você. E saiu correndo, não vi mais ela. E isso me emocionou muito, sabe? Foi uma experiência que me marcou ali dentro da escola, de voltar ao colégio, não como aluna, mas sim como profissional, passando aquela experiência para as crianças. E uma garotinha que eu nunca tinha visto na minha vida olhar para mim e falar que existia um pequeno milagre dentro de mim. Então, é algo sobrenatural que aconteceu ali, foi muito bacana mesmo. Foram vários funcionários, vários professores. Eu não lembro o nome específico, eu não sei se era a professora Rosana, porque eu passei 2 anos no colégio adventista. Mas assim, foram vários aprendizados que eu vou levar para a minha vida. Meu primo também estudava junto comigo ali no colégio. Hoje ele já está em Curitiba. Quando a gente se reencontra, a gente lembra que a gente brincava ali era tipo uma cancha, uma área, né, que as crianças jogavam bola e ali a gente se divertia. E foi assim uma experiência muito bacana. O nome ao certo de cada funcionário, assim, eu não vou lembrar porque já faz um tempinho já. Assim, é uma escolha, né?
quando a gente põe um filho no mundo, né, quando as nossas crianças, a gente tem a escolha de inserir essas crianças na sociedade, em uma instituição como o Colégio Adventista, que além da educação em si, que eles vão levar para a vida, os princípios, os valores. Eu cantava no coral adventista, né? E eu me lembro que nós íamos em várias situações, apresentações na cidade, tinha apresentação de Natal, a gente ia. Então, isso fez parte, isso me marcou muito também. E essa comunhão com os professores, com os alunos, isso é o que faz o diferencial na nossa vida. Então, como eu disse aqui, bem mais do que estudar português, matemática, a educação básica é um ensino que você leva para a vida, assim, valores, princípios, saber o que é certo e o que é errado, e é isso que a gente precisa para seguir por esse mundão. Acho que é isso. Nádia, quantas histórias legais que você trouxe para nós. Realmente, a educação adventista, né, o Colégio Adventista traz para a gente muitas experiências. Experiências que a gente leva para uma vida toda, né? Para nós é um orgulho, né, prof, poder saber que uma profissional simpática, inteligente, fez parte da nossa educação e está aí contribuindo para a sociedade de Maringá. Que legal, né? Gente, durante esses 6 episódios, né, anteriores, a gente tinha um quadro chamado Na Sala da Memória, né? Um quadro, assim, de todos os projetos do Talk Show que eu mais gostei foram esses da Sala da Memória. Por quê? Porque o objetivo realmente era resgatar as memórias de pessoas que já estiveram conosco, né? Que tenham alguma ligação. Vocês já ouviram de tudo. Pessoas que se conheceram e ali acabaram se casando, ex-alunos. Ouvimos também história de funcionários, de professores. Mas a história de hoje a gente deixou por último para fechar com chave de ouro, né? É o nosso convidado da Sala da Memória de hoje, não podia ser outra pessoa, né? É o seu Natal. E se você passou pela Educação Adventista de Maringá em algum momento, você conhece essa pessoa. Ele morou dentro da nossa escola, quando a escola ainda tinha caseiro lá no início. Seu Natal é uma pessoa fantástica. De vez em quando ele aparece na escola, ele trabalhou lá por 35 anos no mesmo lugar. Todos os dias era o primeiro a chegar e o último a ir embora. Um funcionário exemplar, uma pessoa fantástica, de um carisma, assim. Ele chega na escola, ele conversa com você, ele conta memórias, ele fala, olha, isso aconteceu aqui, ali, né? E assim, ó, o seu Natal hoje, ele tem Alzheimer, né? E grande parte das memórias que ele tem estão relacionadas à escola. Então, quando ele se sente meio perdido, ele pega o ônibus e vai bater lá na escola, porque é lá que ele se encontra e a memória dele é reativada. E cada vez que ele chega lá, eu fico pensando, olha, essa escola é o lugar de referência na vida dele, né? Marcou tanto que é aqui que ele consegue se encontrar. Fiquem com a gente, assistam e se emocionem. Seu Natal é uma pessoa fantástica, uma pessoa, assim, a ser admirada, né? Nós da Educação Adventista somos muito gratos pelo trabalho, pela dedicação, e nós já estamos aí na 3ª ou 4ª geração de alunos e pais que passaram ali pelo cuidado do seu Natal, sempre no portão, com um sorriso acolhedor, carinhoso, atencioso, né? E prezando pelo bem-estar dos nossos alunos. Oi, pessoal. Eu sou natalício, conhecido como Natal. Eu tenho 75 anos. Trabalhei aqui no colégio por 35 anos. Eu comecei a trabalhar aqui no colégio como porteiro. O colégio ele era pequeno. É bem pequeno o colégio. Isso aqui, por exemplo, não existia. Eu fazia de tudo aqui dentro. Fazia a limpeza, fazia portaria, entendeu? Muitas vezes o pai esquecia o aluno na escola, eu ia levar, lá na Cidade Alta, atendia todo o colégio aqui, os pais buscar, o que ficava eu ia levar, não ficava comigo aqui, o outro pai às vezes esquecia mesmo, eu estava viajando, uma coisa e outra. Eu pegava e levava o aluno com o maior prazer, isso era o meu serviço, o meu trabalho. Comecei a trabalhar num prédio aqui perto da TV Cultura, inclusive aquele prédio é da associação, que comandava lá era o IAP. Aí, por surpresa, chegou um rapaz falando que eu ia descer, trabalhar aqui
no colégio. Eu falei para ele que não, entendeu? Mas que tudo era bênção e guiado por Deus, entendeu? Que foi uma bênção mesmo. Aí eu desci, trabalhei para cá, trabalhei aqui 35 anos, aqui no Colégio Adventista, entendeu? Tudo dirigido por Deus, entendeu? Quem trabalha aqui no colégio, na obra, e deve dar graças a Deus que ele é dirigido pelo Espírito Santo. E hoje temos morei aqui dentro, o Anselmo nasceu aqui dentro, entendeu? Estudou aqui dentro e trabalha aqui dentro, entendeu? Comanda também aqui dentro, ajuda a administrar. O que mais marcou aqui a minha vida no colégio aqui é que os meus filhos estudaram aqui dentro. Para nós é uma alegria, sabe? Entendeu? Os filhos estudaram dentro da administração adventista, entendeu? Não tinha trabalho, ficava preocupado com ele que ele estivesse lá fora, tinha que pegar, buscar, não. Entendeu? Estudava aqui, já estava aqui dentro e, graças a Deus, foi tudo bem. Hoje temos vários alunos esparramados na cidade, entendeu? Todos eles passaram aqui no colégio, entendeu? E isso para a cidade é muito bom, que ajuda a crescer a cidade, entendeu? Tanto materialmente como espiritualmente, que sai, quando você daqui, sai com bastante experiência, não só aqui em Maringá, como no Brasil todo, por exemplo, no país inteiro. Isso é muito bom, muito importante. Aqui na administração passou várias pessoas que deixou marcado na vida da gente, entendeu? Passou aqui a professora Marta Bels, passou a professora Cleusa Mukiuti, passou o professor Sonir. Foi pessoas que passaram na vida da gente, entendeu? Aprendemos muito com eles, entendeu? E assim nós temos que ver que essas pessoas foram pessoas que orientaram também a gente, não só os alunos, mas a gente como funcionário, entendeu? Aprendemos muito com eles, entendeu? Eles são pessoas que são inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, e tem o Espírito Santo. A mensagem que eu deixo, principalmente para os pais que têm os seus filhos, às vezes procure a administração adventista, sabe, do colégio, entendeu? Converse com eles, que eles declaram o que tem que fazer, o que precisa para os filhos, né? Aí são bem encaminhados na vida material e espiritual. Uau, que sala da memória para fechar com chave de ouro, né, professora Geisa? Prof, quem trabalhou com o seu Natal não tem como não se emocionar. Ele era tudo dentro daquela escola. Verdade. E ainda continua sendo, né? Porque as pessoas passam e elas deixam as suas marcas, né? Ninguém passa por algum lugar ou encontra alguma pessoa e essa pessoa sai ilesa, né? A gente sempre absorve as coisas boas, leva as boas lembranças e ouvir o seu Natal é tratar disso, né? As melhores lembranças dele estão relacionadas à escola e nos alunos. Ele sabe alguns por nome, conta a história, as artes que eles fizeram na escola. E isso tem sido muito legal. Obrigado por você ter acompanhado esses 7 episódios do Na Sala da Memória. Eu espero que ela tenha ativado as suas memórias mais guardadas lá no fundo do seu coração e que elas tenham te trazido boas lembranças. Para que esse quadro pudesse acontecer, a gente reforça, né, a parceria daí de muitas pessoas envolvidas, mas principalmente de 3 empresários da nossa cidade que realmente acreditaram nesse projeto, compraram a ideia e vestiram uma camisa. Eu não posso deixar de agradecer ao KFC, a Nativas Grill e a UniCV, que quando a gente apresentou esse projeto na Sala da Memória, eles também se encantaram junto conosco. Então, tudo que você viu aqui tem a mão desses parceiros nossos que têm nos acompanhado não somente nesse projeto, mas no dia a dia da nossa escola. Dando continuidade ao nosso talk show, nós vamos para o nosso último depoimento. E esse nosso último convidado, como ele tem um currículo um pouquinho mais extenso, eu vou pedir licença para vocês para que eu possa ler este currículo. O nosso último convidado é o Ulisses Maia. Ulisses de Jesus Maia Cutis Faria.
É natural de Maringá, nascido em 1969, filho de Noêmia Maia Kutzfas e de Eustátios Kutzfas, imigrante grego. Graduado em Direito pela UEM, é especialista em Direito Tributário e Eleitoral e autor de 10 livros nessas áreas. Também é membro fundador da Academia de Letras de Maringá. Iniciou sua trajetória no serviço público ainda jovem, atuando na Câmara Municipal de Maringá como assessor jurídico e diretor legislativo. Foi eleito vereador em 1996. Presidiu a Câmara e, ao longo dos anos, assumiu cargos importantes na gestão pública, incluindo diretor do PROCON, chefe de gabinete e secretário de assistência social. Foi prefeito de Maringá por 2 mandatos consecutivos, 2017 a 2024, conduzindo uma gestão baseada em inovação, transparência e desenvolvimento sustentável, destacando pilares como cidade inteligente, inclusiva e empreendedora. Em 2025, assumiu o cargo de secretário de Estado do Planejamento do Paraná, onde atua na coordenação de projetos estratégicos e na definição de propriedades governamentais para o desenvolvimento do Estado. É casado com Eliane Maia e pai de Caroline e Petros. Ulisses Maia, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, conte um pouco mais da sua experiência de vida. Olha, eu que quero agradecer imensamente o convite para participar do Talk Show, neste momento que o colégio faz 70 anos, a data importante, histórica, e com tantos anos, só demonstra a solidez, né, da instituição, do colégio, e eu fiquei muito honroso com esse convite, e é um prazer poder conversar um pouquinho sobre o Colégio Adventista e um pouquinho sobre nossa cidade. Olha, Maringá é uma cidade que tem se desenvolvido muito, né, no nosso estado. Aliás, no nosso país, né, Maringá atingiu indicadores que colocam ela como a melhor cidade do Brasil para se viver, não só em relação a esse indicador, mas muitos outros indicadores. E o desenvolvimento econômico da cidade tem sido um crescimento acentuado. E a matriz do desenvolvimento econômico da cidade é a prestação de serviços. Então, Maringá não é uma cidade conhecida por muitas indústrias ou por outro ramo de atividade. Ela é conhecida e muito forte na prestação de serviço. E dentro da prestação de serviço, nós temos 3 setores básicos, que é o setor de educação, saúde e TI. Então, ou seja, a educação é uma das matrizes econômicas mais importantes de Maringá. E isso ela se destaca em todos os níveis, sem dúvida alguma, tanto na educação municipal, no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior. Sendo a educação uma matriz econômica extremamente importante, a cidade ganha muito com isso, porque a prestação de serviço recolhe os impostos para o município tem um crescimento em sua arrecadação, isso reverte para a população, né, em serviços, em obras, em programas. Em relação especificamente, então, à educação, nós temos a educação privada, em Maringá, que é muito forte, é uma referência, como eu já disse, é da matriz econômica mais importante, e a educação pública. Na educação pública, nós temos a prefeitura cuidando da educação infantil e o fundamental do primeiro ciclo, né, até o 5º ano, e do 6º ano para frente, ensino médio e superior, o Estado. E há um trabalho muito intenso de fortalecer também o ensino público em Maringá. Tanto é que o IDEB, que é o que avalia as escolas do município, nós temos em Maringá a maior nota das grandes cidades do Paraná, que é 7,2. E da mesma forma, o governo do estado tem também a avaliação do IDEB e o governo do estado hoje tem a melhor IDEB do Brasil. Então você soma, né, a educação municipal com melhor IDEB, a educação estadual com melhor IDEB e a educação privada, que sempre foi de excelência aqui na cidade. Bom, eu tive a oportunidade de ser prefeito aqui, 8 anos, né, um orgulho muito grande de poder servir a nossa cidade. E uma das grandes áreas que eu dediquei um trabalho extraordinário foi na educação. Né? Fazer com que a educação pública municipal tivesse qualidade, né? Porque essa fase é a fase que está formando, né, o cidadão. Então nós trouxemos vários programas diferenciados, trouxemos robótica para dentro das escolas,
nós fizemos a valorização dos nossos professores, né, que é um grande patrimônio da educação. Então, criamos auxílio produtividade, auxílio alimentação, auxílio até para se conectar na internet, tudo isso pago pelo município, auxílio para os nossos professores estudarem, poderem fazer uma pós-graduação, um mestrado e doutorado, era só ele escolher, o município faz o pagamento. Colocamos na mão de cada professor um notebook para ele se aprimorar cada vez mais na educação. Investimos no kit escolar com qualidade, no uniforme, colocando a criança, elevando a estima da criança. E foram um conjunto de ações que fez com que a nossa cidade, então, tivesse o melhor IDEB das grandes cidades, inclusive da capital. E também mais alto, inclusive, do que o do estado e em nível nacional. Então, isso foi uma contribuição sim, extremamente importante. E agora eu estou na Secretaria de Estado do Planejamento, né, ao lado do governador Ratinho Júnior, e ali a gente trabalha no sentido de consolidar o Paraná como uma boa educação pública. Quando o Ratinho assumiu, nós tínhamos nós éramos o 7º no Brasil. Hoje nós atingimos o 1º lugar. Então isso é a maior demonstração dos investimentos importantes que o Estado vem fazendo na educação. Não só, né, do 6º ano até o ensino médio, mas também nas universidades estaduais que o Paraná tem. O Colégio Adventista, ele já se destaca porque não se preocupa apenas com a educação pedagógica, né? Ensinar as mais áreas da educação. Ele soma isso à formação do caráter do aluno. Então ele olha a questão de formar o cidadão aluno, formar a cidadã aluna. Ele trabalha a espiritualidade, que é extremamente importante na vida de qualquer pessoa. A pessoa não tem como viver sem ter uma espiritualidade trabalhada. E isso o colégio faz e faz muito bem. Então esse é o grande destaque, porque algumas instituições de ensino trabalham no ensino pedagógico, né? Cumprir a matriz curricular. Isso é obrigação de todos os colégios. Agora, o adventista ele vai além, porque ele busca essa formação do aluno, não só como um aluno que aprende matemática, ciências, português, inglês, não. Ele sabe ser um cidadão, ele tem os seus valores. Então o colégio ele ajuda muito nessa formação, que claro, tem que vir de casa, mas o colégio complementa isso. Eu conheço o Colégio Adventista desde sempre, né, porque eu também estudei, quando criança, num colégio de confissão religiosa. Então, por isso que eu falo e eu sei a importância que é uma educação como a dos adventistas. E depois, nas minhas funções públicas, né, fui vereador 2 mandatos, presidente da Câmara 2 mandatos, fui 7 anos secretário municipal e fui prefeito 8 anos. Né? Então, em todos esses momentos que eu tive a minha atividade pública, a gente trabalhou, né, e teve relacionamento com o Colégio Adventista, sempre trazendo uma resposta às demandas do município. Uma das coisas que eu gosto muito e que eu, inclusive, busquei 2 ou 3 anos, se não me engano, é o coral para se apresentar lá na Maringá Encantada. A coisa mais linda do mundo. Uma das coisas mais bonitas que eu acho da Maringá Encantada é o coral, né, dos alunos do Colégio Adventista que fazem aquela apresentação maravilhosa. Então, é uma soma, né, onde há a contribuição do colégio quanto instituição educacional, né, para a formação das nossas crianças e, na verdade, para a formação da nossa cidade. Né? Então, eu admiro muito e penso que esse é o caminho. E que bom que as crianças têm a oportunidade de ter um ensino de qualidade, mas também colocando valores e espiritualidade. E mais uma vez nós gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores que fizeram com que esse sonho se tornasse realidade. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, o trabalho de vocês, a empresa de vocês, para que continue crescendo em todas as áreas, né, prof? É um privilégio poder ter esses parceiros conosco. Com certeza. E nós também estamos aqui para se unir a vocês nos projetos aí que estão por vir, né, prof? Exatamente, tem muita coisa ainda no forno, viu? Em breve vocês vão conhecer melhor. Prof, estamos encerrando, né? Estamos fechando um ciclo aí. Eu agradeço por você ter feito parte dessa história,
por nós podermos estar juntas aqui, né? Prazer em te conhecer melhor também, né? Porque a gente trabalha e a rotina do dia a dia às vezes não nos permite esse contato mais próximo. Mas aqui nos bastidores a gente teve a oportunidade, né, prof, de se conhecer melhor, de Com conhecer um certeza. pouquinho mais as nossas famílias, dos nossos sonhos, né? Rir um pouco, ficar ansiosa juntos, né, prof? Verdade. Mas foi muito gostoso. E eu queria encerrar deixando uma mensagem, né? Se você ainda não é parceiro nosso, se você ainda não é pai de aluno na nossa instituição, se você ainda não nos conhece, depois eu acho que de tudo que você viu um pouco sobre a nossa filosofia, sobre a nossa missão, eu vou dizer para você, não deixe para depois. O lugar do seu filho é na educação adventista, tanto faz na zona 4 quanto na zona 7, a filosofia e o trabalho é o mesmo. E você é o nosso convidado. Se você ainda não nos conhece, vai ser um prazer atender você, receber você na nossa escola, fazer um tour e você vai se encantar com o que você vai encontrar lá. Para você que já faz parte da educação adventista, que já faz parte da nossa família, para vocês que são alunos do Colégio Adventista de Maringá, da Escola Adventista de Maringá, nós queremos agradecer pela parceria, pela confiança, por acreditarem na educação adventista, por estarem conosco. E eu tenho certeza que se algum pai, prof, que ainda não está conosco na educação adventista, perguntar para esses que já são da nossa família, eu tenho certeza que eles vão ouvir como a educação adventista pode transformar a vida dos nossos alunos, não apenas em qualidade pedagógica, mas com princípios e valores que eles vão levar para a vida inteira, como nós vimos, né, em muitos depoimentos aqui durante esse talk show. Que legal, que coisa boa, você é o nosso convidado, tá bom? Em todos os episódios, né, nós oramos pelo nosso entrevistado. Hoje, os nossos entrevistados, né, participaram de forma diferente, através de depoimentos. Então, a gente gostaria de estender essa oração para você que está nos assistindo, para as famílias que confiam na rede adventista, para você que ainda não faz parte, né, do nosso time, da nossa família, que é a educação adventista. A gente gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e nós queremos orar por você. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de trabalharmos na rede adventista de educação. Obrigado porque, apesar de ser humano falho que somos, o Senhor acha utilidade em cada um de nós para servirmos e auxiliarmos as famílias que entram em contato conosco. Continua abençoando cada família das nossas escolas, Senhor. O Senhor conhece as lutas, os desafios de cada uma delas. O Senhor conhece os sonhos, os medos, os anseios. Oh, meu Deus, toma a vida delas em tuas mãos. E que muitos milagres, Senhor, possam ser estendidos a cada uma dessas famílias por intermédio da rede adventista de educação. Continua nos abençoando, nos dando sabedoria a cada dia, para em cada aula, em cada atividade, mostrarmos o Jesus que nós cremos para cada um dos nossos alunos. E que esse Jesus possa transformar cada lar representado pelas famílias da nossa escola. Nos abençoa, obrigado por este projeto. Em nome de Jesus. Amém.